Olá, meu nome é Mayara e hoje eu vou te ensinar como é que você pode fazer um fluxo de caixa aí na sua empresa. Vamos começar explicando o que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que a movimentação de entrada e de saída do dinheiro da sua empresa durante um determinado período. Então, suponhamos que você quer fazer o fluxo de caixa do dia 1º, vamos dizer que hoje seja dia 1º, né? Então, você quer fazer o fluxo de caixa de hoje. Então, você vai anotar todas as entradas que você teve hoje e vai tirar todas as saídas que você teve hoje. Então, essa movimentação durante esse determinado período. Vamos falar sobre como é que a gente pode fazer um fluxo de caixa, mas antes vamos entender o que significa essas 4 palavras. O saldo inicial, ele é a somatória de tudo que você tem, tanto no seu banco quanto em espécie, tá? Então, você vai ver lá, se você tem 4 bancos, você vai somar o dinheiro total que você tem nesses bancos, mais o dinheiro que você tem em espécie, e vai colocar lá como seu saldo inicial. As entradas são as suas vendas, né? Então, tudo que você vender é uma entrada, tudo que você faturar. As saídas, elas são os pagamentos que você for efetuar. E aqui eu já gosto de explicar que a gente precisa separar por categorias. Então, categorias são água, luz, salários, fornecedores, a contabilidade, tudo isso são categorias. Então, por exemplo, você vai ter que pagar 4 funcionários, você vai colocar o salário desses 4 funcionários na categoria de salários. E por que isso acontece? Porque na hora de você for puxar indicadores no final do mês, você vai saber quanto você pagou de salários, você vai saber quanto você pagou de fornecedores, sem ter que ficar olhando minuciosamente cada detalhe do seu fluxo de caixa. E isso já vai te ajudar bastante a ter uma noção aonde você gasta mais o seu rico dinheirinho, tá? E aí a gente tem o saldo final, que é o quanto sobra no final daquele dia ou no final daquele mês. Então, o saldo final, ele é feito com o saldo inicial mais as entradas menos as saídas. E aí eu quero te explicar através dessa planilha. Então, suponhamos aqui que a gente está no ano de 2021 e a gente tem atualmente R$2.000 de dinheiro no nosso caixa. E a gente recebeu ao longo do dia R$400 em dinheiro, R$100 no débito, 150 no crédito, e aí a gente vai anotando. Então, a gente vai ter um total de entradas, essa somatória aqui, tá? E a gente vai anotar também as saídas que a gente teve. Então, veja as categorias aqui, tá? Então, despesas financeiras, os impostos, despesas com pessoal. Então, vamos supor que você pagou e adiantou o salário de alguém de R$200. Então, você vai vir aqui e vai anotar. Então, aí ele vai ter aqui no final a somatória, o total das saídas, tá bom? Então, como é que você vai fazer? O saldo operacional é esse valor das entradas menos esse valor das saídas. Veja que você gastou, nesse exemplo, mais do que entrou nesse dia, mas ao mesmo tempo o seu caixa não ficou negativo porque você tinha um saldo inicial superior para poder pagar essas contas nesse dia. E aí esse saldo final passa a ser o nosso saldo inicial do próximo dia e você vai continuar fazendo as mesmas análises e as mesmas contas todos os dias, tá? Então, isso é fazer uma análise de fluxo de caixa e isso é preencher um fluxo de caixa. Por que é legal fazer numa planilha? Veja que na planilha ela tem as somatórias automáticas. Então, conforme você for recebendo ou então conforme você tiver que pagar algumas contas, ele vai te dar um valor melhor e pronto. Na mão não é tão legal porque você vai ter que fazer esses valores à mão e há uma capacidade maior de errar os números e de não ter resultados certos, tá bom? Vamos voltar aqui, vamos falar sobre conciliação bancária. Conciliação bancária é você pegar o seu extrato no seu banco, dar uma olhada nele e ver se tudo aquilo que está no seu banco está lançado no seu fluxo de caixa, tá? E a gente precisa fazer ele todos os dias. Às vezes a gente vai perceber que na conciliação bancária teve um rendimentozinho que o banco te mandou ou teve uma tarefazinha que você não lembrava e que você precisa lançar no seu fluxo. Então, é sempre bom a gente estar de olho quais são os extratos, como é que estão os extratos no nosso banco, tá bom? E aí, eu quero falar com vocês no que um fluxo de caixa, ele me ajuda, né? Com o fluxo de caixa, você vai ver tudo o que está acontecendo na sua empresa em relação ao dinheiro. Então, veja, aqui eu tenho uma noção de que eu gastei mais do que eu recebi.
né? Porque aí o nosso valor ficou negativo, mas tudo bem, eu fiquei com saldo positivo, então eu tenho uma noção do que está acontecendo realmente na minha empresa. Você consegue prever quanto você vai gastar e receber dentro da semana, né? Então, conforme for passando, você vai ter tudo isso planejado, então você já vai saber quanto você, por exemplo, se você tiver que pagar outro imposto aqui nesse dia, você vai saber já que você tem que pagar, então você já vai ter previsionado. Então é muito mais claro e muito mais nítido você ter um fluxo de caixa para sua empresa, para você ter essa visualização de valores para poder pagar, tá? Se o fluxo estiver positivo, você consegue traçar estratégias de investimentos. Então, por exemplo, tá muito legal, eu preciso dar uma arrumadinha na minha loja, o meu fluxo de caixa está positivo. Vou pegar esse dinheirinho e vou reinvestir no meu caixa. Ah, o meu fluxo de caixa está negativo, o que eu posso fazer? Você também consegue traçar estratégias e melhorar a movimentação da sua conta. Talvez fazer o estoque girar mais rápido, talvez aumentar o ticket médio, talvez fazer uma promoção para poder movimentar o dinheiro e trazer o dinheiro para dentro do caixa, que é o importante, tá bom? Então, esse é um resumo do que é um fluxo de caixa e de como que a gente pode fazer um fluxo de caixa aí na sua loja. Espero que você tenha gostado e te espero no próximo vídeo.